Oi, turma! Tudo tranquilo com vocês? Pois é, estou aqui de volta para falar sobre as propriedades dos compostos orgânicos. Nas aulas anteriores a gente falou aí sobre funções orgânicas, nomenclatura, aprendemos a classificar os compostos orgânicos quanto à cadeia, enfim, diferenciar o que é um hidrocarboneto, o que é um álcool, o que é uma acetona. Agora vamos entender um pouco como esses compostos interagem uns com os outros, entender como funciona a questão do ponto de ebulição. Porém, para isso a gente precisa retomar alguns conceitos aí lá do nono ano, lá do primeiro ano, tá bom? Então, o tema de hoje, propriedades dos compostos orgânicos. Veja só, os compostos orgânicos diferenciam-se dos demais através de certas propriedades, como solubilidade, temperatura de fusão e ebulição, além da combustibilidade. Existe aí uma infinidade de compostos orgânicos e você pode usar essas propriedades para diferenciar um do outro. Temos aqui querosene e gasolina. Veja que são dois compostos orgânicos derivados aí do petróleo. O aspecto visual são diferentes com relação à cor, mas vejam com relação ao comportamento na água. Se eu misturar querosene, gasolina e água, eu vou obter uma mistura aqui, ó, heterogênea. Eu vou ter duas fases, sendo que uma fase eu tenho querosene mais gasolina e a outra água. Veja que o querosene tem um aspecto visual parecido com o da água, são transparentes aí, porém não se misturam. Um não se dissolve no outro. Ou um termo mais técnico, um não é miscível no outro. Polaridade das ligações, para a gente entender como é que funciona aí essa questão da solubilidade e do ponto de ebulição, como eu citei. Lembre-se que compostos orgânicos são compostos covalentes. O que é isso? São aqueles compostos que fazem ligação do tipo covalente. Como eu disse anteriormente, a gente estudou esse assunto aqui de geometria molecular, forças intermoleculares, saber o que é uma molécula polar, o que é uma apolar. Vou aqui relembrar com vocês. Coloquei logo de início aí a polaridade das ligações, os exemplos HF, OH e CCl. Quanto mais forte for a eletronegatividade de um átomo, que está ligado a outro, maior vai ser a atração desse átomo com relação aos elétrons. Então, eletronegatividade, por definição, é a capacidade de um átomo de atrair para si os elétrons ao fazer uma ligação química. O flúor, lembre-se que é o elemento mais eletronegativo. Então ele puxa os elétrons com muita força para o seu lado. Então a ligação HF é extremamente polarizada. Ele tem uma região bem negativa, que é a região do flúor, e uma região bem positiva, que é a região do hidrogênio. Do mesmo jeito acontece aí com o OH, mesmo raciocínio com o CCl. Cloro mais eletronegativo acaba puxando mais os elétrons para o lado dele. Não confunda a polaridade das ligações com a polaridade da molécula. Para mim saber a polaridade da molécula, eu preciso saber a polaridade das ligações que fazem aquela molécula. Um resuminho aqui, só para você lembrar que ligação covalente apolar é aquela que acontece entre átomos iguais, ligação covalente polar é entre átomos diferentes, no caso, a metais, e ligação iônica metal mais a metal. Nesse caso aí, a diferença de eletronegatividade é tão grande que o ametal arranca o elétron do metal, formando assim o composto iônico, que os átomos ficam unidos entre si aí por meio de forças eletrostáticas. Região positiva atrai região negativa. Porém, nosso foco aqui é na ligação covalente, propriedade dos compostos orgânicos que são também covalentes. Aqui eu coloquei a tabelinha de Pauling com relação à eletronegatividade, só para você ver e relembrar como é que cresce a eletronegatividade da esquerda para a direita e de baixo para cima. O flúor é o elemento mais eletronegativo, seguido aqui do oxigênio, do cloro, do nitrogênio. Esses aqui são os mais elétrons negativos. Do outro lado aqui eu teria os mais elétrons positivos no caso. Lembre-se que gás nobre não entra nessa tabelinha porque eles não fazem ligação química, ou pelo menos não é comum que isso aconteça. Então não foi atribuído valores aqui de eletronegatividade para os gases nobres, tá bom?
Vamos seguir aqui o raciocínio. Uma vez que você sabe quem é o elemento mais eletronegativo que forma a molécula, você pode traçar vetores aí para simular qual é a região mais positiva e a região mais negativa. Veja aí o HCl, foi o primeiro exemplo lá. Aqui já está com a cargazinha, aqui a representação do vetor, mostrando que os elétrons estão se deslocando para o lado do cloro, e logo eu tenho aqui um vetor resultante, consequentemente a molécula ela vai ser polar. Então se a molécula tem vetor resultante, ou seja, se ele é diferente de zero, ela é polar. Vamos ver com CO2. CO2 é uma molécula linear, oxigênio aqui em cada lado, traçando vetores aí, veja só, eu vou ter vetores para o lado do oxigênio, sentido é para o oxigênio. Esses vetores se anulam, porque está em sentidos opostos. Vetor resultante igual a zero significa que a molécula ela é apolar, certo? Então se liga aí nesse detalhe. Polar vai ter região positiva e negativa, apolar não tem região positiva nem região negativa. Para você não ter que toda a vida fazer uma análise de acordo com a geometria, traçando vetores para saber se a molécula é polar ou apolar, coloquei um bizuzinho aqui para vocês, muito bom, memoriza aí. Coloquei quem são as moléculas apolares. Se você memoriza quem são as apolares, significa que todas as outras vão ser polares. Então veja só, todos os hidrocarbonetos, em destaque logo a figura aí, para você lembrar quem são os principais hidrocarbonetos, são os derivados do petróleo. E aí qualquer molécula que for do tipo CXHY é hidrocarboneto, sendo que os principais são esses aí, os derivados do petróleo, como gasolina, querosene, diesel, asfalto. Daqui já a explicação por que querosene e gasolina se misturam, né? Por que um é miscível no outro? Porque ambos são derivados do petróleo. Então tem propriedades aí parecidas. Moléculas do tipo CCl4, CO2, BF3, SO3 e moléculas do tipo X2. Molécula do tipo X2 é aquela que é formada só por dois átomos de um mesmo elemento, tipo N2, H2, O2, tá bom? Então fique esperto aí. Para treinar um pouco esse conceito de polar e apolar, coloquei aqui alguns exemplos. Então você memoriza aí quem são as apolares, são essas. Vamos treinar aqui e saber quem é polar e quem é apolar. Cl ligado a Cl, molécula do tipo X2, Cl2. Então vai ser apolar. Sem precisar fazer vetor, sem precisar fazer lá o estudo da geometria da molécula. Item B, temos aí HSH, famoso H2S, ou ácido sulfídrico. Vai ser também, aliás, vai ser no caso polar, já que não faz parte lá daquele grupo. Polar porque se você traçar vetores, de acordo com a geometria, você vai ter um vetor resultante. SO2 está dentro daquele grupo? Não, né? Se não está dentro daquele grupo, vai ser do tipo polar. HI, também polar. PCl3, também polar. Opa, voltar aqui. Item F, temos aí carbono e hidrogênio. É hidrocarboneto? Não, porque tem um oxigêniozinho aqui. Então, se não é hidrocarboneto, não está dentro daquele grupo, vai ser do tipo polar. N, molécula do tipo X2, que é o N2, vai ser apolar. E esse item H, SCS, quem seria? Ah, professor, não está dentro daquele grupo, então vai ser polar. Cuidado, não está dentro daquele grupo, mas ela é prima irmã, muito parecida com quem? Com CO2, que está lá naquele grupo. Então, moléculas do tipo CX2, no caso, CO2 ou CS2 vai ser apolar. Essa daqui também ó, não estava dentro daquele grupo, mas aí você usa o raciocínio. Se o CCl4 é apolar, o CBr4 também vai ser apolar. Então toda molécula do tipo CX4 vai ser apolar. Vamos lá seguindo.
Vamos falar aqui sobre polaridade versus solubilidade. Lembre-se, semelhante dissolve semelhante. Soluto polar tende a dissolver bem em solvente polar. Soluto apolar tende a dissolver bem em solvente apolar. Então, quando ele fala que semelhante dissolve semelhante, ele está querendo dizer que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. E aqui a gente faz já uma analogia com aquela primeira imagem que eu coloquei para vocês, querosene, gasolina e água, formular uma mistura heterogênea. Vamos entender um pouquinho aqui. Eu tenho no primeiro potinho água mais álcool. Formou a mistura do tipo homogênea, um se dissolve no outro. Então, se um se dissolve no outro, como a gente sabe que a água ela é polar, tanto é que é conhecida como solvente universal, porque a maioria das substâncias são polares e ela dissolve então a maioria das substâncias que existem. Então, água mais álcool, homogêneo, um se dissolveu no outro, ambos são polares. Gasolina mais querosene, um se dissolve no outro. Gasolina, querosene, derivados aí do petróleo, então são hidrocarbonetos, são apolares, apolar dissolve apolar. Então, propriedades aí semelhantes, explicando por que então o querosene se dissolveu na gasolina e não na água. Já na segunda imagem eu coloquei aqui exemplos de misturas heterogêneas, gasolina mais água, não vão se dissolver como eu já expliquei, porque tem polaridades diferentes. A gasolina é apolar, a água ela é polar. Ah, professor, água e óleo quer dizer que não se misturam por isso, por conta da polaridade? Exato, tá aí, ó. Água e óleo, a explicação para que um não se dissolva é justamente a questão da polaridade. E veja só, óleo você lembra que é derivado das plantas, né, de sementes, enfim, girassol, de mamona, qualquer tipo de óleo derivado de plantas que são compostos orgânicos. Existem muitos carbonos ali na cadeia que formam a molécula do óleo, moléculas apolares. Então não vão se dissolver na água. Podemos falar também sobre forças intermoleculares e a questão da temperatura de ebulição. Como eu disse, propriedade dos compostos orgânicos, a gente analisa basicamente a questão da solubilidade e o ponto de ebulição, que são duas propriedades importantes aí para você diferenciar um composto orgânico do outro. Então vamos relembrar o conceito aí de forças intermoleculares para poder fazer essa análise com o ponto de ebulição. Então ele diz aqui, quanto maior for a intensidade de interação, ou seja, essa força intermolecular, quanto maior ela é, maior vai ser o ponto de ebulição da substância. Então ele colocou aí, ó, ordem crescente de intensidade de interação. Temos dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo e pontes de hidrogênio. Lembra disso aí? Acho que não, né? Então vamos já relembrar esses conceitos aí para você. Então, só para fixar, quanto maior a intensidade das forças intermoleculares, maior a energia necessária para a mudança de estado físico da substância, consequentemente, maior é o ponto de ebulição e o ponto de fusão da substância. Então, quanto mais as moléculas se atraem umas com as outras, mais difícil é você fazer com que elas se separem. Então, é mais difícil ela entrar em ebulição. Coloquei também que quanto maior o tamanho da molécula, maior vai ser sua temperatura de ebulição. Então, dois fatores importantes aí é a força intermolecular e o tamanho da molécula. Relembrando as forças intermoleculares, temos aí dipolo-dipolo, conhecido também como forças de London ou forças de Van der Waals. Veja só, a ordem crescente de força, como já foi destacado ali no slide anterior, dipolo e depois ponte de hidrogênio. Estou começando aqui pela mais fraca, que são as forças de London. Aqui o exemplo seria uma molécula do tipo X2, tipo H2, Cl2 ou O2, que são moléculas apolares. Não tem uma região positiva, não tem uma região negativa. Quando ele fala de dipolo induzido é porque vai ter alguma indução, algo que vai fazer com que essa molécula apareça com polos. Pode ser o choque com outra molécula, pode ser o atrito, enfim. Algo vai acontecer que vai polarizar momentaneamente essa molécula que ela é apolar. Daí, essa molécula começa a polarizar as outras. Então, por isso o termo induzido, porque você induz ela a polarizar e uma vai induzindo a outra.
Como isso aparece de forma momentânea, não é uma atração constante, não é algo forte. Por isso que ela é a mais fraca. Dipolo, as moléculas devem ser polares para que tenha essa atração. Então, como as moléculas são polares, uma região positiva de uma vai acabar atraindo a região negativa da outra. Então, já tem região positiva e região negativa. As moléculas vão se atraindo aí umas às outras como se fossem ímãs. Então, lógico que é uma força mais forte do que dipolo induzido, que só aparece a polaridade por conta de algum fator aí do meio. E por fim, a ligação de hidrogênio, famosa H mais FON, quando você tem hidrogênio ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. H mais FON. Teve isso aí, é uma força de interação aí muito forte, tá bom? Lembre-se que a água faz ponte de hidrogênio, e muitas pontes de hidrogênio. Veja que é uma moléculazinha pequenininha, só são 2 hidrogênios e 1 oxigênio, porém tem um ponto de ebulição muito elevado. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius aí a nível do mar. Isso se justifica porque existem muitas forças de atração em volta de cada molécula de água. Como em destaque aí, cada molécula de água tem no mínimo 4 pontos de hidrogênio em sua volta. Trazendo aqui para os compostos orgânicos, então, vamos lá recapitular. Do que é que depende a solubilidade dos compostos orgânicos em água? Da polaridade, bem como do tamanho da cadeia. Voltando aqui, focando em compostos orgânicos. Veja só, coloquei aqui o esquema de prático de como você detecta o percentual de álcool na gasolina. Lá no primeiro slide eu falei para vocês que água e álcool se misturam. Depois eu coloquei outro exemplo com água e álcool. Só que aqui eu estou dizendo que álcool se mistura com a gasolina. E existe uma técnica para você descobrir o percentual de álcool na gasolina. Como assim, professor? Álcool não se dissolve, né, em água? Como é que vai se dissolver na gasolina? Pois é, se dissolve. E eu vou explicar já já. Então, só terminando de explicar o esquemazinho prático aí para descobrir o percentual. É bem simples. Você pega gasolina, no caso aí ele pegou 50 ml, você adiciona água, você vai lavar a gasolina. Aqui também com um pouco de sal para ajudar a puxar o álcool. Então, quando você joga água na gasolina, a água atrai de maneira mais forte as moléculas do álcool e aí eu sei quanto de álcool e quanto de gasolina tem ali. Então, veja que de 50 ml, o volume de gasolina vai ficar um pouco menor. Migrou ali para o volume de água 11 ml de álcool, tá certo? Então é dessa maneira que você descobre o percentual de álcool na gasolina, que o correto é para ser, de acordo com a legislação brasileira, de 28% aqui no Brasil. Então, explicando então por que o etanol se dissolve na gasolina e se dissolve na água. No caso aí, ele colocou o hexano seria querosene. A molécula do etanol, como você já sabe, ela tem 2 carbonos e tem uma hidroxila em sua ponta. Essa parte que tem os carbonos, ela é na região apolar. A parte que tem a hidroxila vai ser uma região polar. Lembra que eu falei que todos os hidrocarbonetos são apolares? Então, toda e qualquer parte de uma cadeia carbônica que só tem carbono e hidrogênio é uma região apolar. A parte que tem oxigênio, nitrogênio, qualquer outro tipo de elemento químico vai ser uma região polar. E o detalhe, essa partezinha polar é uma hidroxila, OH. Significa que faz ponte de hidrogênio. Se faz ponte de hidrogênio, vai então interagir melhor com a água, tá bom? Então, álcool é uma molécula que se dissolve em solventes polares e também em apolares. Molécula dita anfifílica, que tem esse poder aí de se dissolver em 2 tipos de solvente. Falando aqui também com relação ao tamanho da cadeia. Significa que todo e qualquer tipo de álcool vai ser solúvel em água? Se foi álcool, é solúvel? Não, calma aí. Tem que olhar também a cadeia carbônica. Se tiver uma cadeia carbônica muito grande, só com uma hidroxilazinha, é um álcool.
Porém, como a cadeia carbônica é muito grande, acaba com que não vai se dissolver bem em água. Observe essa série aí. Começa com metanol, que só é um carbono. Solubilidade em água, infinita. Etanol, também. Propanol, também. Já quando chega no butanol, eu já tenho um valor de solubilidade, não é infinito. Eu só consigo dissolver 7,9 gramas de butanol para cada 100 gramas de água. Observe aí na tabelinha no detalhe. Pentanol já cai para 2,2 gramas para cada 100 de água. Hexanol cai para 0,6. Então se liga que no caso aí a solubilidade depende da presença da hidroxila. A hidroxila que ajuda nessa solubilidade. Aqui eu estou olhando a parte da cadeia carbônica. Então todos têm a hidroxila, beleza, interage com água. Porém a parte da cadeia carbônica, veja que quanto maior é a cadeia carbônica, mais difícil é se dissolver em água. Então aumentou a cadeia carbônica, diminuiu a solubilidade, beleza? Fique esperto aí. Veja só, ponto de ebulição dos compostos orgânicos, que a gente vê falando das forças intermoleculares, né? Finalizamos ali, eu relembrei com vocês geometria molecular, polaridade das moléculas e forças intermoleculares. Trazendo para os compostos orgânicos, o ponto de ebulição depende dessas forças e depende também do tamanho e do tipo da cadeia carbônica. Então são duas coisas que eu devo analisar quando eu vou comparar compostos orgânicos, para saber quem é que tem o maior ponto de ebulição. Eu vejo qual é o tipo de força de atração que une as moléculas de cada substância e vejo também qual é o tamanho e o tipo de cadeia carbônica. Observando essas duas coisas aí, eu consigo prever quem é mais volátil, quem não é. Enfim, coloquei no quadro aqui para vocês. Do lado esquerdo eu tenho hidrocarbonetos, metano, etano, propano, butano. Do outro lado eu tenho álcoois, metanol, etanol, propanol. Observe aí o ponto de ebulição de cada substância. Do metano é menos 161,5. É um gás na temperatura ambiente, como a gente sabe, né? E à medida que a cadeia carbônica vai aumentando, consequentemente, o ponto de ebulição também vai. Então, como eu falei, o tamanho da cadeia ela é importante. Do mesmo jeito acontece aí com os álcoois. Metanol, ele é bem volátil, ponto de ebulição aí 64,8 graus Celsius. À medida que a cadeia vai aumentando, o ponto de ebulição também aumenta, acompanha. Então se liga aí nessa dica. Aumentou a cadeia carbônica, aumenta o ponto de ebulição. Agora, se as moléculas têm o mesmo tipo de função orgânica, né? Temos aqui dois casos. Os dois são hidrocarbonetos. Bora relembrar como é que conta os carbonos? Cada pontinha é um carbono. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Observando o outro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, 7. Tem outro aqui para baixo, né? Então, são hidrocarbonetos, ambos com 7 carbonos. O tipo de força intermolecular vai ser a mesma. Por quê? Porque são moléculas apolares, já que são hidrocarbonetos. Então eu não posso prever quem é o mais volátil, quem é que tem o menor ponto de ebulição, pelo tipo de interação. Os dois aí são compostos hidrocarbonetos, que são apolares, e o tipo de força que tem entre suas moléculas é dipolo induzido. Isso aqui não dá para distinguir quem é que tem maior ponto de ebulição. Porém, o formato da cadeia, sim. Veja que a cadeia linear, as moléculas se encaixam melhor. Não tem nenhum impedimento para elas se encaixarem. Já a molécula que é ramificada, as ramificações impedem uma encaixar na outra. Então, quanto mais linear for a cadeia, mais fácil das moléculas se encaixarem, se aproximarem, mais forte vai ser a atração entre elas. Se a cadeia for ramificada, vai dificultar. As ramificações elas dificultam essa interação. Beleza? Então, a aula de hoje tinha para falar para vocês sobre as propriedades, basicamente sobre solubilidade e ponto de ebulição. Então, eu fico por aqui. Até uma próxima. Valeu, valeu. Tchau, tchau.
Aguarde a próxima aula.